Vivo no Instagram e no LinkedIn. Bom dia, bom dia. Propósito, 1, 3, ação. 1, 2, 3, ação. Quando o pessoal chega, deixa eu fixar aqui o tema de hoje, dizendo que estava sensacional ontem o tema sobre propósito e oportunidades, né? Aprofundando nesse tema com a Ana Paula Ferreira, lá na TV do Vale, ontem, sensacional. A gente fez às 9 horas da noite a transmissão, inauguração, lançamento do projeto Desenvolvimento 360 da Ana Paula. E para mim foi uma gratidão ser, com honra, a convidada do primeiro episódio. E que a gente está tratando de vendas, estamos tratando de alavancagem, de reestruturação e recuperação dos negócios para retomada aqui no Rio Grande do Sul, mas como exemplo para todo o Brasil. E fazendo um trabalho maravilhoso junto com alguns empresários aqui do Rio Grande do Sul, tanto nas imersões do SOS-RS, quanto ali no grupo da CIS, com as empresárias da região, nos núcleos de mulheres empresárias, né? A gente está numa rede de solidariedade de Fortaleza. Aliás, quero te dizer que no dia 20 agora, final de semana, sábado, tem uma feira, uma feira de empreendedorismo, ali uma exposição de empreendedores da região de Sapucaia, no Clube 7 de Setembro, a partir das 14 horas, dia 20, né, para estimular aí a recuperação dos empresários. Então, os expositores estão engajados aí para receber a comunidade. E a gente está nessas lutas, nessas causas, né? E, portanto, nós estamos falando de venda, estratégia de vendas, e não podemos falar em venda sem falar em estruturação de marketing, sem falar em estruturação de propósito. Então, se você perdeu o episódio de ontem, olha, assiste que tá fantástico, foi muito divertido, muito legal. Nós transmitimos ontem às 9 horas da noite, ali no Story está os links. Dito isto, vamos ao que interessa no tema de hoje, né? Propósito, 1, 2, 3, ação. Por que ação? Porque o embate das empresas, né, das marcas até eu tenho propósito, mas bom dia, mas como que eu, mas como que eu coloco na prática meu propósito? Como que eu faço? Como eu transformo meu propósito em dinheiro? Como que eu tiro do papel? Ali já entendi que, pelas transmissões aí, que isso faz parte do jogo das vendas, isso faz parte do brand, isso faz parte do valuation, isso faz parte do posicionamento. Mas depois que eu defini meu propósito, e para quem quiser, tá, eu tô distribuindo o e-book do Ikigai, que ajuda você a encontrar seu propósito. É a melhor forma rápida e fácil de estruturar o seu propósito. Eu organizei um e-book passo a passo, com vídeos, para você se organizar no seu propósito. É só me pedir inbox que eu mando o link, tá? Então, aí você baixa, bota lá seu e-mail, seu WhatsApp, e você acessa o e-book e organiza passo a passo. E quem implementa e faz a operação, eu fico disponível ainda para ajudar, se precisar. Definir meu propósito. Mas e aí, o que eu faço? Como é que eu ponho isso em ação? E a gente já falou bastante sobre isso aqui. Mas eu quero ver casos, eu quero sentir casos, né? Eu quero te dar casos para você entender como que as marcas operacionalizam isso através da sua equipe estratégica. E aqui eu vou te trazer hoje, rapidamente, nos próximos minutos, 2 exemplos, 2 cases de alavancagem de sucesso mercadológico que você com certeza conhece, que utiliza o propósito para fazer muitas vendas. 2, eu quero que você se inspire através desses 2 exemplos e adapte para o seu negócio. São exemplos grandes, conhecidos, aí você pode pensar assim, Aline, mas essas empresas têm outra realidade a não ser a minha. Essas 2 empresas que eu vou citar começaram pequenininhas e hoje são gigantes, né? E elas sempre fizeram correto. Então, a gente pode adaptar em qualquer situação, e é o que eu sempre digo. Se os grandes fazem, é óbvio que a gente tem que fazer também. Se eles fazem, quem somos nós para não fazermos? Nas palestras que eu faço, eu sempre falo das marcas. A General Motors é uma que eu cito muito, do qual a presidente, a CEO, sempre fala assim: se não fosse nosso propósito, a gente não seríamos o que somos, né? A gente sustenta a crise, a gente sustenta time de vendas, a gente sustenta treinamentos, a gente faz pesquisa, investe em inovação, porque a gente tem que honrar o nosso propósito, e é por isso que a empresa é o que é. Então a gente tem que entender esses conceitos, entrar na ambientação dos grandes. Bom dia, Alex. A gente tem que entrar na ambientação dos grandes para poder modelá-los e fazer acontecer o nosso jogo também. Então, os 2 exemplos que eu vou te dar hoje é o exemplo da Apple e da Lego, tá? São histórias interessantíssimas que utilizam o propósito para vender. Eu quero que você adapte ao seu contexto, tá? O exemplo, a gente falou sobre teoria nos últimos dias, tá? Então, por isso que eu vou focar aqui nos cases para você trazer para prática.
O propósito da Apple tem três princípios que envolvem o propósito da Apple, e você vai... Quando a gente fala que propósito envolve missão, visão, valores, aquilo que eu amo fazer, minhas habilidades, o propósito que eu tenho para ajudar o mercado, e a partir disso eu construo serviços e produtos, bom dia, eu tenho meu propósito. Se eu, de uma forma muito grosseira, é isso o propósito. Eu tenho que ter visão, tenho que ter missão, tenho que ter valores. Isso sustenta qualquer empresa e isso tem que aparecer para o mercado. Como que as marcas fazem para fazer desse propósito, elas embutem isso no slogan e comunicam isso a todo o contexto do cotidiano dela, das redes sociais, enfim. E como é que eu, pequenininho, faço isso acontecer na prática? Então, eu vou te dar esses exemplos, tá? A Apple, ela tem 3 linhas principais que ancoram o propósito dela. E você vai identificar esses valores, essas missões aqui, à medida que eu vou te trazendo, e você vai entender como que você faz os seus, tá? Então, a primeira linha que está relacionada ao propósito da Apple é enriquecer a vida das pessoas. Está escrito lá no propósito da Apple, né? Na primeira parte da frase está escrito enriquecer a vida das pessoas. O que significa enriquecer a vida das pessoas? Significa que ela tem um valor de comprometimento. Através do quê? Aí tem a segunda parte da frase, inovação, né? Então, inovação, ser uma empresa inovadora é um valor da Apple. Portanto, ela está dentro do propósito, né? Então, inovação e design é a forma prática dos princípios de valores que ela aplica. Então, ela contrata lá engenheiros do design, enfim, que organizam essa coisa toda, e as pessoas conseguem identificar isso nos seus produtos. A embalagem, por exemplo, é toda preta, simples, né? É simples. E dentro desse ponto de enriquecer as pessoas, a vida das pessoas, enriquecer em todos os sentidos, tanto que executivos se conectam com essa marca, enriquecer em todos os sentidos, ela trabalha como em relação a isso? Facilitando o uso das operações, do aplicativo, né, da tecnologia dela. Então, a Apple se dedica a criar produtos que combinam inovação tecnológica com design elegante e intuitivo, tá? Simples, de fácil uso, garantindo que a tecnologia seja acessível a todos os seus clientes. Esse é o propósito dela. Mas não acaba por aí, tá? Ela também tem o propósito de impactar positivamente o mundo. Como? Através de sustentabilidade, então quer dizer que o valor sustentabilidade está na Apple, através de privacidade e segurança. Então ela está comprometida, ela age através de campanhas de sustentabilidade. É que nem eu, quando estou escolhendo um amigo, né? Quando me conecto com alguém, digo assim, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu não faço, eu só falo, não adianta. Então, no caso da Apple, das marcas, das pessoas, a gente tem que agir. Então, o princípio de valor da Apple é a sustentabilidade. Na prática, o que ela faz? Campanhas sustentáveis, né? Então, ela se compromete com causas de sustentabilidade, ela investe em práticas ambientais, ela é responsável em relação aos materiais recicláveis que ela utiliza para criar suas linhas tecnológicas, né? E no quesito privacidade e segurança, que ela também escancara que são valores da empresa, ela faz o quê? Do ponto de vista prático, ela prioriza a privacidade e a segurança dos usuários através de tecnologia, e ela garante que os dados pessoais dos usuários sejam protegidos. Ela garante isso dentro dos tutoriais, dentro dos contratos. Como que ela faz isso do ponto de vista tecnológico? Investido em pesquisa em tecnologia, investido em dados, né? Essas coisas todas que essas empresas de tecnologia fazem. Então ela investe nisso, ela investe e ela faz e ela cumpre. E também tem outro princípio da Apple, que eu já vou falar depois da Lego também, como ela reconstrói, como ela sai de uma crise usando esses princípios de propósito, já vou chegar lá, mas só para você entender aqui como que está conectado no dia a dia das marcas vencedoras, né? Então, na última frase ali do propósito da Apple, você vai ver que está escrito assim, melhorar a educação e a criatividade dos usuários, né? Então, o que ela quer dizer com isso? Que ela oferta, através dessa tecnologia, na prática, né? Ferramentas para a educação e suportes criativos. Na prática, ela ajuda a melhorar a educação facilitando a criatividade com intuição, né, com uso intuitivo ali do software, do sistema, e os produtos Mac, iPad são projetados, né, a engenharia toda é projetada conscientemente e intuitivamente para suportar essa criação de músicas, artes, vídeos e outros conteúdos criativos que o usuário ali consegue manusear de uma forma muito fácil, não sendo um bicho de 7 cabeças, né? No sentido assim, eu tenho que instalar vários softwares caríssimos. Não, tá tudo ali dentro do contexto.
né? Então, do ponto de vista de marca, é design e experiência do usuário, é sustentabilidade na prática, é privacidade e segurança, é educação e criatividade, tá? Isso, do ponto de vista da Apple, propósito, prática. As pessoas percebem, o mercado se conecta. E às vezes eu não preciso nem entrar no site da Apple para ler o propósito dela, eu já sinto, né? E isso reverbera como se fosse uma onda, porque é a experiência do usuário que está aqui intrínseca na marca dentro de mim, quando eu tenho o manuseio, quando eu vou na loja, quando o vendedor fala bem da marca de mim em cima desses valores, desses princípios, né? Então isso acontece também no cotidiano de marcas pequenas. Quando eu sou uma padaria, quando eu sou pequenininho, né? E eu tenho meus princípios, eu tenho meu propósito e eu faço com amor aquele propósito, intencionalmente, ações que coloquem ele na prática, o mercado vai percebendo. Então, quando eu digo que eu sou sustentável, e eu sou sustentável de fato, e eu comunico, essa embalagem, um exemplo, né? Essa embalagem aqui que eu uso para enrolar o pão, ela é biodegradável, né? Dá um valor um pouquinho mais caro no produto, mas realmente reduz 100 anos lá de impacto ambiental. Você acha que seu cliente não vai ficar feliz, não vai voltar e não vai comprar? Ele não só vai ficar feliz, como aquilo vai voar na cidade, né? Em pouco tempo, você já é reconhecido no bairro com uma ação simples que tem a ver com o seu propósito, com o seu valor. As marcas, elas têm que se preocupar com isso, porque hoje, na era de hoje, eu já falei isso algumas vezes, 81% dos consumidores, eles querem comprar de marcas responsáveis, se importam já com isso. Graças a Deus, a sociedade está super responsável em relação a essas questões por causa das redes sociais, né? Hoje tudo é transparente, hoje tudo é denunciado, então não tem mais como fugirmos das nossas responsabilidades. Então, esse é o propósito da Apple. Na prática, a frase lá que está no site, que você vai encontrar no site, é o seguinte: enriquecer a vida das pessoas através de produtos inovadores e sustentáveis que oferecem uma experiência ao usuário excepcional. É isso que tá, ele se poetiza, né? Ele se poetiza o propósito e se estampa em todos os lugares. Adivinha o que a Apple faz quando um funcionário entra na empresa? Ela treina o funcionário nesses princípios. Se você sair desses princípios, você não é que você seja bem-vindo, mas você vai se sentir deslocado. E tá tudo bem, porque esse princípio de valores que conecta marcas e empregadores, ele tem que acontecer, ele tem que fazer match para a pessoa se sentir bem, para a pessoa ser produtiva, né? E aqui tá também, quando a gente faz oficinas de marcas empregadoras, a gente fala muito sobre isso, que o teu propósito tem que estar claro, porque senão você vai ter um turnover de funcionários muito alto, né? Porque esses princípios, essas conexões, quando elas não são ditas e vividas na prática, elas ficam intrínsecas dentro de nós e a gente perde tempo mesmo, porque as energias, elas falam sobre si, né? Se os teus princípios não estão alinhados com o teu cliente interno e externo, não dá jogo, não dá coisa boa, né? Então a gente tem que se preocupar em, de fato, viver nossos princípios para que a conexão aconteça. Agora, gente, do ponto de vista bem prático, como que o propósito, ele recupera negócios, tá? Vamos pensar agora na questão da Lego, tá? A Lego, ela se reinventou nos anos 2000, eu já citei isso aqui antes, mas eu não aprofundei no caso. Eu quero me aprofundar para você ver como que você consegue também se recuperar, tá? Diante de uma situação. A Lego, ela nos anos 2000, ela enfrentou uma crise gigante, ela se reestruturou, deu a volta por cima graças ao seu propósito. Olha só o que aconteceu, tá? Numa situação inicial, até os anos 2000, a Lego, ela enfrentava dificuldades financeiras significativas, importantes, tá? Ela estava perdendo relevância no mercado de brinquedos. Ela sempre foi voltada para o segmento de brinquedos e ela tinha prejuízos crescentes, tá? Junto à base de consumidores dela, prejuízos crescentes. Sabe quando tu tá aquela linha, aquele momento da tua empresa que tu não sabe mais o que fazer? Tu vira pra cá, dá preju. Tu vira pro outro lado, dá preju, né? Mais ou menos isso, gente. Jesus, e agora, né? O que aconteceu, tá? De uma forma muito racional, foi identificado um problema, tá? Vamos sentar aqui, vamos olhar, lembra autoconhecimento, autoconsciência, tudo isso que a gente fala que é importante, né, no contexto. Então, vamos olhar para dentro e identificar o que está acontecendo. Isso tem que acontecer conosco também na nossa vida de responsabilidade. A gente tem autorresponsabilidade sobre nossas questões. E, inclusive, esse foi o debate de ontem o dia inteiro, porque ontem eu passei na TV, fiz 2 programas com a Evelyn e depois de noite com a Ana Paula, e foi muito sobre isso, a autorresponsabilidade, pra gente poder dar a retomada, né? E eles fizeram isso, a marca fez isso, ela identificou o quê, tá? Nessa reflexão, autorreflexão, bom dia! Nessa autorreflexão, a Lego identificou que ela tinha produtos dispersos, presta atenção, até o ano 2000, tá? Ela identificou que ela tinha produtos dispersos e não alinhados com o núcleo da construção da marca, tá? Além de um excesso de diversificação. Então, a marca Lego tinha muitos brinquedos, ela tinha
tinha muito excesso, ela era só mais uma no mercado. E isso, nesse ponto competitivo, que o mercado não estava trazendo receita. Nos anos 2000 ela estava falindo. Ai, bom dia! Foi, né? Foi sensacional. Ai, que boa participação. Que legal, que legal. Fico muito, muito contente. Olha só o pessoal aqui participando, que legal. Ai, estamos juntos, tá? Vamos participar mais vezes. A Ana Paula é maravilhosa. É maravilhosa. E aí, o que acontece? O que ela fez, tá? Uma vez que ela tinha uma situação, até os anos 2000, crise, identificou o problema, tá? Botou todo mundo na mesa, autorresponsabilidade. Tá, nosso problema é esse, a gente tá competindo com muita gente grande, não tá dando certo, né? O que ela fez? Ela focou na retomada, ela focou no core business, né? No valuation dela de negócios diante do mercado. E aí ela fez um retorno às origens. Por quê? Porque ela já tinha um propósito ancorado e ela estava se desviando ali, né? Então ela fez uma espécie de rebranding, voltando, de um reposicionamento, voltando às origens. Então ela decidiu focar novamente no lançamento, nos seus produtos principais, que é os joguinhos que a gente conhece, os bloquinhos de construção, né? Então ela reduziu a complexidade das linhas dela e focou só naquilo que ela era muito especialista, que ela se dizia ser muito especialista, né? E a questão da qualidade e da inovação, que eram os princípios de valores da Lego, e que ela estava deixando de lado, porque ela desviou o foco ali dos princípios de valores, ela resgatou também. Então ela passou a investir em design de mais qualidade, com materiais, né? Os valores também tinham a ver com sustentabilidade, então ela investiu em plásticos sustentáveis, biodegradáveis, enfim, né? Aquela coisa, né? Eu uso, eu recupero o meio ambiente. Então ela passou a comunicar isso, alta tecnologia, segurança, e ela lançou novos conjuntos de peças de Legos, né, que ofereciam a possibilidade da construção e o desenvolvimento da criatividade da criança. Então ela migrou para uma área muito mais educacional do ponto de vista de brinquedos. E aí ela ancorou um mercado que antes as empresas tradicionais não pensavam, né? E aí ela começou a fazer parceria com escolas, enfim. E ela entrou nesse universo de parcerias estratégicas, né? Através de franquias. Ela ampliou uma leque de franquias, ela formou parcerias com grandes players como, por exemplo, Star Wars, né? Marcas importantes de entretenimento, né? Harry Potter, Marvel, e ela começou a fazer linhas da Lego com esses selos, e esses conjuntos temáticos atraíam muitas crianças, né? Atraíam muitas crianças e os pais, porque eram as crianças brincando e os pais estimulando a criatividade. E aí, óbvio, tinha toda uma pesquisa, uma orientação pedagógica. Eu sempre digo, você que tem filhos, né? Tem essas oficinas de robótica, às vezes nas escolas, os robôs eles constroem com Lego, né? Então, tamanha a popularidade que tomou em nível mundial, apenas resgatando os valores, os princípios, a origem do propósito da empresa. E aí esses filmes, esses jogos, enfim, fez com que a própria marca lançou séries, né? Por exemplo, The Lego Movie, né? O filme da Lego, que aliás é muito interessante, né? Videogame. Aí ela foi, né? Aí ela foi, porque tinha que estimular a criatividade, tinha que cumprir o propósito, a promessa de valor. Ela fez isso com muita maestria, inclusive. E lançou produtos tecnológicos e plataformas online de interação, de interatividade com as crianças. Ou seja, deu vida aos bonequinhos, né? Então, além das linhas tradicionais, dos blocos que todo mundo conhece, que inicialmente se competia dentro de uma escala de indústria de brinquedos com muito concorrente, ela se tornou única. Aí lançou vídeos, né, jogos, Lego Boost, Lego Mindstorms e por aí vai, né, coisas assim, robôs programáveis, como eu citei. Do ponto de vista de sustentabilidade, que estava lá nos princípios de valores, ela se comprometeu de fato com materiais sustentáveis. Então para fazer essas parcerias, ela teve que mostrar e provar isso, né, além da questão da responsabilidade social, que essas iniciativas educacionais proporcionaram não só para a linha de clientes, vamos dizer, de alto padrão, mas também de todas as esferas da sociedade. E isso fez com que ela explodisse, né? Graças a essas estratégias de posicionamento. Isso é posicionamento
isso é gestão de marca, isso é branding na prática, para fazer as empresas. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você está ancorado na sua origem de valores, de princípios, você inova sem se dar conta. Às vezes a gente se preocupa, tá, mas como que eu vou inovar e como que eu vou ganhar dinheiro com isso? E como que eu vou comunicar isso com o mercado? Percebe que marketing é comunicação assertiva. Você usa os canais para explodir a sua comunicação. Mas explodir o quê? Aquilo que você é, aquilo que você tem dentro de si. Né? Se você não tem esse propósito, você se perde. Você comunica um monte de coisas e, como diz os acadêmicos do marketing, você só faz barulho, né? Mas você não tem resultado, porque não tem essa conexão emocional com o cliente. O que faz as marcas e as pessoas, nós, nos conectarmos emocionalmente com os outros, é essa questão do propósito, dos meus princípios, dos meus valores. Então, quem eu sou, Aline? Eu tenho meus princípios, eu tenho meus valores e isso transparece na minha forma de falar, na minha forma de tratar as pessoas. É muito subjetivo. Então, quando as marcas querem ganhar dinheiro, elas têm que tirar do subjetivo e fazer de uma forma intencional, estratégica, intencional. É isso. E aí, graças às estratégias, a Lego conseguiu não só superar a crise de 2000, mas também se posicionar como uma das marcas de brinquedos mais amadas e inovadoras do mundo. É um jogo que acontece naturalmente quando você coloca intenção em alinhar o seu propósito com as vendas. E a empresa recuperou a sua lucratividade, além de expandir a base de consumidores, permanecendo relativamente competitiva no mercado global, né? E pasme, óbvio, né? Os seus funcionários, seus stakeholders passaram a amar ainda mais a Lego. Se a gente for pensar no propósito original dela, que ela resgatou para fazer essas vendas, o que estava lá escrito no propósito? A gente falou da Apple, né? Vamos falar aqui da Lego só para você entender. Qual era o princípio de propósito da Lego? Construção, criatividade, desenvolvimento infantil, inovação e educação, sustentabilidade, né? E aí, quando a gente pensa em brinquedos clássicos, ampliação de público-alvo, né, que teve essa questão de ajuste de posicionamento, ela transformou tudo isso na questão da diversidade dos brinquedos, na questão da educação junto às escolas, essas parcerias apareceram na prática. E se eu for pensar na questão da mudança de propósito, a Lego não só mudou o propósito dela fundamental, no sentido de voltar às origens, mas ela expandiu essa questão de inovação ainda mais. Ela fortaleceu ainda mais esse braço de comprometimento social que ela tinha, né? E isso causou um novo posicionamento mercadológico que facilmente foi entendido e percebido. Se a gente for pensar em termos de princípios, né? Ela desenvolveu a lealdade com o cliente. Agora vamos, olha só, eu tava falando já nos últimos dias sobre como que isso funciona, como que isso dá jogo, né? E aí o que ela fez? O que tanto a Apple quanto a Lego e grandes marcas acontecem com tudo? O que acontece nessa mágica, né? Que se eu comunicar o meu viver, meu propósito, eu faço vendas. Acontece que você naturalmente se conecta emocionalmente com seus clientes, você ganha a lealdade deles, você tem uma narrativa, um storytelling, que é o que faz vendas, né? Lembra que a Bíblia vende por causa do storytelling, então você constrói uma história autêntica, identidade, pela sua jornada, que no marketing a gente chama gatilho da jornada do herói. Isso aparece quando você fala do seu propósito. E isso faz conexão emocional com o cliente. Ponto 1. O ponto 2 é a diferenciação do mercado. Porque quando você fala, eu sou assim, meus valores são esses, meus princípios são esses, e você age, e você só utiliza suas redes para comunicar, você está ganhando competitividade sem dúvida nenhuma, porque você brilha, né? E esse valor, ele é percebido pelo cliente. Depois, o ponto 3 é o engajamento e a retenção do teu público, que se importa com teus princípios e com teus valores. Então, o teu público se importa com teus princípios e teus valores, ele vai com certeza se fidelizar a ti. E ele vai te indicar no boca a boca, que pra mim ainda hoje é o melhor marketing boca a boca, né? E isso vai acontecer, o engajamento e a retenção. Fora a questão da motivação interna dos clientes internos, né? Da cultura empresarial, da atratividade de talentos. Quando a empresa ela tem valores e princípios firmes, não fica quem não concorda, mas quem concorda e fica trabalha muito bem, veste a camiseta pela empresa, vai animado a trabalhar, né? Então, uma coisa é você ter um colaborador que vai trabalhar porque tem que pagar as contas, cumprir compromisso e responsabilidade. Outra coisa é você ter um trabalhador que vai ali operar contigo porque orgulhoso de que está trabalhando numa empresa que é sustentável, que tem propósito de valor, que sabe que faz a diferença diante da sociedade. Então, quando a gente comunica isso, fica leve. O próprio colaborador, ele se engaja mais e trabalha com mais felicidade. Isso são os princípios também da liderança, tanto no sentido de relacionamento com o público interno, com o cliente interno, quanto com o cliente externo. E aí, consegue fazer marketing e comunicação com narrativas poderosas, sustentando a responsabilidade social, educando o mercado, e é sobre isso.
É sobre isso. Quando você vai fazer marketing, o princípio do marketing é a comunicação assertiva. O que é a comunicação assertiva? Hoje, nos dias de hoje, é a comunicação que educa, é a comunicação que lidera. Como é que eu vou educar se eu não tenho princípios, se eu não tenho valores? É impossível. Como é que eu vou educar os meus filhos se eu não tenho os meus valores para ensiná-los? Se eu não tenho uma experiência de vida para ensiná-los, né? Então, quando eu não boto intenção, eu deixo a vida levar. Então, no dia a dia, eles vão consumindo meus princípios, meus valores, mas se eu não coloco intenção de educá-los, eu perco oportunidades valiosas de educá-los. Então, assim é também com o mercado. Eu tenho que educar o meu cliente sobre o segmento em que eu atuo. E quando eu faço isso, eu lidero vendas, lidero comunicação, me torno professor, me torno referência, e isso acontece muito rapidamente. É só ter periodicidade e constância. Isso acontece muito rapidamente. É questão de poucos meses, você já está liderando o mercado se você constrói essa narrativa de liderança e de educação através dos seus princípios, dos seus valores, do que você entende como certo, como errado, porque afinal de contas você é líder do seu segmento, não seu concorrente, né? E é isso, a própria Tesla, né, do Elon Musk também, gente, como é que essas pessoas ganham muito dinheiro? Porque eles têm princípios fortes, né? A Tesla, por exemplo, é focada em acelerar a transição mundial para a energia sustentável. Então, o cara não tá nem aí se ele tá ganhando dinheiro, se ele não tá, se ele perde, já perdeu 3 vezes, já faliu 3 vezes, né? O propósito dele é a revolução energética, ele fala isso aos 4 cantos do mundo. E ele não se importa se ele vai perder, se não vai perder, porque é isso que motiva a felicidade desse cara. E naturalmente é o que traz muito dinheiro para ele. Então é um jogo mágico que acontece e funciona de fato. Então, com isso, gente, a gente encerra a transmissão de hoje para você se inspirar nesses exemplos e colocar em prática o seu propósito. Amanhã a gente está falando sobre estratégias de vendas, né? E amanhã eu aproveitei esse gancho aí dessa participação ali com a CIS para a gente aprofundar nessa retomada de vendas com estratégia focada em propósito. Porque todo o resto é ferramenta. Tudo que a gente falou antes, nas semanas anteriores, relacionado à estratégia de inbound, estratégia de spin selling, se você perdeu, acompanha aí nos stories, né, no meu feed aí, nas minhas playlists, que tem todo esse material rico, várias estratégias, né, de vendas, tem várias estratégias de venda. E o propósito, ele embasa todas elas, independente de qual você use, se você tem CRM, se não tem. E amanhã eu quero começar a conversar contigo sobre estratégias, aquela tradicional, que a gente chama de outbound, aquela tradicional, ativa, onde eu pego minha carteira de clientes e faço uma conexão com clientes, né? Por quê? Porque existe a LGPD agora, Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que ter certo cuidado com as estratégias, mas ao mesmo tempo são estratégias que ainda são vencedoras. E a gente vai aprofundar nisso, como fazer de uma forma assertiva uma boa abordagem com o cliente pelo telefone, pelo WhatsApp, naquele modo cara de pau mesmo, né? Que sempre funcionou e sempre vai funcionar. Então, é o marketing te ajudando, mas também é um bom time de vendas treinados para fazer o gol acontecer. Então, amanhã a gente vai começar um bate-papo sobre isso. Eu te espero, 7h37 da manhã. Tenha uma excelente quarta-feira, estamos juntos. Se você quiser book me, manda no privado, eu quero. Ou participa ali dos stories, que eu fiz uma enquete, eu quero que eu te mando. E amanhã a gente volta aqui com mais insights de marketing para você prosperar nossas vendas. Até mais!